Esse governo foi um desastre completo na administração da pandemia. É praticamente um genocídio que foi feito aqui no Brasil. Brasil es el epicentro actual de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. Desde noviembre de 2020, el gigante suramericano se encuentra inmerso en una segunda ola de contagios por COVID-19 que todavía no está cerca de terminar. Desde el inicio de la pandemia, Brasil acumula 13,9 millones de contagios y más de 374.000 muertes. El 8 de abril de este año, el país alcanzó el récord de muertes diarias con 4.249 fallecidos. Sao Paulo no ha salido ileso. La semana del 11 al 17 de abril registró 104.445 nuevos casos y 5.690 muertes. João Doria, el actual gobernador del estado de Sao Paulo, ha denunciado abiertamente al presidente brasileño Jair Bolsonaro por considerar que su manejo de la pandemia ha sido la causa directa de miles de muertes relacionadas con el coronavirus. Boa tarde, governador Doria. Camila, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você. Nessas últimas semanas, o estado de São Paulo viveu o pior momento desde o início da pandemia. O que seu governo tem feito para evitar o colapso sanitário como aquele visto em Manaus? Primeiro, as medidas, Camila, restritivas de quarentena em São Paulo. Nós temos quarentena feita aqui em São Paulo desde março do ano passado. Portanto, 13 meses de quarentena para garantir o distanciamento, garantir a obrigatoriedade do uso de máscaras e, mais recentemente, desde o dia 17 de janeiro, as vacinas. Hoje, de cada 10 brasileiros vacinados, 9 recebem a vacina produzida aqui em São Paulo, juntamente com o laboratório Sinovac da China. A mesma vacina que, aliás, foi também utilizada na Turquia, a Coronavac. E preparar adequadamente o sistema público e privado para esta segunda onda da pandemia, que infelizmente foi muito pior do que a primeira onda que tivemos no ano passado. Muitos países da América Latina estão apenas começando a experimentar o novo comportamento da pandemia provocado pela variante de Manaus. Que conselho você pode dar aos prefeitos e presidentes da região para que, levando em conta o comportamento da nova variante, eles possam evitar o colapso do sistema de saúde? A melhor recomendação, Camila, é vacinem, vacinem e vacinem. Vacinem o mais rapidamente possível o maior número de pessoas. É a única forma de imunizar e proteger vidas, é a vacina. Enquanto não tivermos as vacinas aplicadas no processo de imunização majoritário nos países, temos que utilizar máscaras, obedecer o distanciamento social, a higiene das mãos, e os cuidados necessários para que, sobretudo, as pessoas com morbidade, as pessoas com doenças, as pessoas com mais idade mais avançada, sejam protegidas, assim como os profissionais de saúde, porque dependemos deles para a garantia da vida das pessoas. Essas seriam as nossas recomendações mais importantes, não as únicas, mas as mais expressivas. João Doria ha ganado reconocimiento nacional e internacional por defender la vacunación en Brasil y por impulsar la producción de la vacuna Coronavac y el desarrollo de la Butanvac en el Instituto Butantan de carácter estatal. Por todo lo anterior, ya se perfila como uno de los próximos candidatos a las elecciones presidenciales que se realizarán en 2022. Uma das melhores notícias que a gente tem ouvido sobre a pandemia nos últimos meses é a criação da primeira vacina 100% brasileira contra o coronavírus. Por favor, conte-nos um pouco mais sobre a vacina, como difere das outras vacinas e o que resta do processo para ela chegar ao mercado. Essa é uma nova vacina, uma segunda vacina do Butantan. Já temos uma que está sendo aplicada no Brasil e o Instituto Butantan desenvolveu uma segunda vacina chamada Butanvac. Essa vacina parte dos mesmos princípios da vacina antigripe, que o Brasil já é o maior produtor do hemisfério sul do planeta. Essa vacina começa a testagem agora, no próximo mês de maio, junho e julho. São 3 meses de testagem, é um período muito mais curto de testagem, porque ela segue um princípio que o Butantan já vem desenvolvendo
há décadas aqui no Brasil da vacina antigripe. A nossa expectativa é, se houver a aprovação da Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, destas 3 fases de testes, 1, 2 e 3, nós já em agosto poderemos iniciar a vacinação com essa vacina integralmente produzida aqui no Brasil. Ela não precisará importar IFAs, os insumos que no presente momento vêm da China, e nós poderemos, sem a necessidade de importação, produzir integralmente uma vacina brasileira. Quando a vacina Butanvac estará pronta para que outros países latino-americanos adquiram? Para o ano que vem. A prioridade nessa circunstância é vacinar toda a população brasileira, naturalmente. Feita essa vacinação, para o ano de 2022, todos os países do mundo, não só os 216 países que foram acometidos pela pandemia, mas outros países também, todos nós deveremos tomar vacinas anualmente, até que se tenha um medicamento que ainda hoje não existe, que preventivamente evite o contágio. Mas a vacina será necessária todos os anos. Então, a fábrica do Butantan, ela vai atender o continente latino-americano a partir do ano que vem, em larga escala e com baixo custo também, por unidade da vacina, da Butanvac. Os testes vão demonstrar se ela pode ser aplicada em uma única dose. Tudo indica que sim, mas temos que aguardar as 3 fases de testagem para termos essa segurança de que bastará uma dose da vacina. Según el infectólogo brasileño Fábio Gaudensi de Faria, Brasil enfrenta una enorme dificultad en la coordinación de la crisis. En la actualidad no existe una línea única de comunicación entre el gobierno central y los gobiernos estatales y municipales, lo que permite la aparición y circulación de información falsa o fake news que afecta la credibilidad de la ciudadanía en los órganos oficiales. O que percebemos é que o mundo olha para o Brasil com perplexidade e medo, em razão das mutações que estão ocorrendo no nosso Brasil, por conta do péssimo exemplo do próprio presidente da República. O São Paulo tem a mesma população enquanto países como a Colômbia, a Argentina, é maior do que países quanto o Peru ou o Chile. E quais são seus obstáculos, seus problemas que você teve que enfrentar durante a pandemia? São Paulo tem a mesma população da Espanha, 46 milhões de habitantes, e praticamente o mesmo tamanho da Espanha, para fazer uma comparação com o país do seu continente, da Europa. A nossa maior dificuldade hoje, primeiro, é a falta de uma coordenação nacional no combate à pandemia. Temos um presidente da República, Jair Bolsonaro, que não reconhece a gravidade desta pandemia e nunca agiu para combatê-la de forma adequada. Não providenciou vacinas, comprou cloroquina ao invés de comprar vacina, não estimulou o distanciamento social, não estimulou o uso de máscaras, agrediu governadores e prefeitos em cada medida de quarentena que os estados e os municípios adotaram. Tudo isso dificultou muito o combate à pandemia e, lamentavelmente, influenciou muitas pessoas a acreditarem que nós não estamos vivendo numa pandemia e que não devemos fechar comércio, restaurantes, bares. Tudo isso criou muito mais dificuldade para governadores e prefeitos na administração da pandemia e gerou em parcela da população a confiança de que o certo era Bolsonaro e não o combate ao vírus. Portanto, hoje no Brasil nós temos 2 dificuldades, Camila: combater o vírus da Covid-19 e combater o Bolsonaro vírus do presidente Bolsonaro. São 2 lutas no mesmo momento. Porém, se tivéssemos um presidente da República que tivesse agido de maneira correta desde o início da pandemia, teríamos salvo pelo menos metade da população que, infelizmente, hoje perdeu a sua vida aqui no Brasil. Você acha que a investigação que ordenou ao Supremo Tribunal vai ajudar esse objetivo? A manifestação feita pelo Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte do Brasil, determinando uma comissão parlamentar de inquérito no Senado Federal para investigar as ações do governo federal, é absolutamente necessário. Esse governo foi um desastre completo na administração da pandemia. É praticamente um genocídio que foi feito aqui no Brasil. Eu entendo, inclusive, Camila, que tribunais internacionais deveriam ser acionados
para julgar Jair Bolsonaro como homicida, como genocida, pela forma displicente com que administrou uma pandemia gravíssima como essa e que, lamentavelmente, acabou levando muitos brasileiros à morte, brasileiros que poderiam ter sido salvos. Algumas pessoas, alguns analistas, falam que você pode ser, ou você gostaria de ser presidente em 2023. Você gostaria? Não é o momento de discutir eleição. Temos que focar na vacinação e na salvação dos brasileiros, para depois discutir eleição. E eleição em 2022. Aí sim, será necessária uma grande mobilização no Brasil para nos livrar do risco de ter mais um mandato de Jair Bolsonaro. Eu sou um defensor da democracia, Camila. O Jair Bolsonaro é um agressor da democracia. Eu defendo a vida, ele defende a morte. Eu não dependo da política, ele depende. Eu sou um independente, eu sou um liberal. Eu venho do setor privado, cumpri toda a minha trajetória na livre iniciativa. Devolvo todos os meus salários como governador, todos os meses, para a compra do alimento solidário, para ajudar os mais pobres, a população mais vulnerável aqui do meu estado. Eu sou muito diferente de Bolsonaro. E depois, se eu puder contribuir para ajudar, para salvar o Brasil, vou fazer. Mas para isso, eu não preciso ser candidato à presidência da República. Eu preciso ser um cidadão com voz, com força e com coragem. Governador Doria, em nome da Agência Anadolu, muito obrigada por nos conceder esta entrevista. Camila, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado também pelo seu tempo. Quero registrar aqui o meu respeito pela Turquia. O Brasil é um país que recebeu uma migração muito grande de libaneses, de turcos, que ajudaram, sobretudo, São Paulo a se fortalecer e se engrandecer. Então, nós temos muito respeito pela cultura que ajudou a contribuir para a grandeza do Estado de São Paulo e para a sua miscigenação, fazendo desse Estado um Estado espelho do Brasil. Muito obrigado, Camila.